Boa noite, sejam bem-vindos ao Conversa na Galley. Hoje a gente está com o Luiz Fara Monteiro, que é jornalista e também um entusiasta da aviação, e hoje ele vai participar desse quadro, que é o Profissionais da Aviação, contando um pouco da história dele para inspirar vocês. Mas antes disso, roda a vinheta. Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite a todos. Boa noite, minha companheira de Galley, Jimmy. Boa noite, Luiz. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Jimmy. É um prazer estar aqui com vocês no Conversa na Galley. Que bom. Luiz, então, começando aqui as nossas, como fiz as nossas apresentações, o que nós sabemos de você, né, através das redes sociais, televisão, você é um jornalista e radialista, só que você tem uma paixão, que é a aviação, assim como todos nós e os nossos espectadores aqui que assistem. E a nossa curiosidade hoje é realmente saber como que você se tornou um entusiasta na aviação, da onde vem essa paixão? Conta um pouquinho para a gente. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que quando eu recebi o convite para participar do programa, e que eu vi o nome aí da página de vocês, do canal, eu me identifiquei bastante, porque Conversa na Galley, para mim, significa muito. Eu digo isso porque todas as viagens que eu faço, aéreas, especialmente as viagens internacionais, que duram mais tempo, eu sempre gosto de ir lá na Galley e conversar com a tripulação. Eu me apresento como jornalista, como entusiasta da aviação. Algumas pessoas já me conhecem, outras não, então eu explico direitinho. E até mesmo para passar mais rápido o tempo da viagem, né, eu fico bastante tempo conversando com os comissários, com a tripulação lá na Galley. Então, achei mó barato, achei tudo a ver esse nome aí da página de vocês, Conversa na Galley. Que legal. Sobre a minha paixão por aviação, começou o seguinte: eu tinha um tio que, apesar de ser tio, era poucos anos mais velho que eu, ele tinha 4, 5 anos, ele era 4 ou 5 anos mais velho que eu, e ele gostava muito de aviação na época, né? A gente morava no Rio de Janeiro, eu morava ali na região de Duque de Caxias, que é a área de aproximação da pista do Galeão. Sim. Então, a minha infância foi olhando para o alto toda vez que eu ouvia um barulho de motor, vendo os aviões passarem. É muito diferente daquela época para a época de hoje. Naquela época tinha muitas companhias, bastante companhias nacionais e internacionais em operação no Galeão. Então tinha a Varig, que era a maior de todas, tinha a VASP, a Transbrasil, a Cruzeiro, que era a subsidiária da Varig, e tantas outras, né, as internacionais também. Eu aprendi a conhecer as companhias pela logomarca estampada nos aviões. Então, Air France, Alitalia, Iberia, tudo isso eu conheci olhando para o alto, quando eu era criança, vendo os aviões passarem por sobre a minha casa. Além de mais, além desse tio meu que morava perto lá de mim, eu tinha também 3 primos da minha mãe que trabalhavam na Varig, na finada Varig. E aí a gente conversando, eles contavam várias histórias da Varig, eles trabalhavam na área técnica, na área de manutenção, às vezes levavam coisinhas da Varig para a gente, comida que era servida a bordo, lanchinho que era servido a bordo, guardanapo, lencinho umedecido. Então, assim, a gente tinha aquele contato indireto com a Varig por conta desses primos da minha mãe. E à medida que o tempo ia passando, a gente começava a estudar o assunto, a gente começava a pesquisar sobre aviação, que não era muito fácil na época, porque não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada disso. Era tudo fisicamente. A gente tinha que ir para o aeroporto para ver avião de mais perto e tinha que fazer perguntas também para as pessoas que trabalhavam nas companhias. Então, era uma época muito diferente. Mas, resumindo basicamente a resposta a vocês, foi assim que começou o meu entusiasmo pela aviação, né? Vendo os aviões passarem por sobre a minha casa, onde eu morava, passavam baixinho, passavam bem perto, e também conversando com esses parentes que trabalhavam naquela que então era a maior companhia aérea nacional, que era a Varig. É mesmo.
Ai, que bacana, que interessante. Eu conheço essa região, né? Você falou daqui do Rio de Janeiro. Outra coisa que eu queria te perguntar em relação, você disse que no ano passado você fez muitas lives, com pessoas da aviação, inclusive você é fã, né, de uma pessoa que passou recentemente pelo canal. Como é para você, que não é aviador, mas é um entusiasta, um fã, tem essa paixão, ter esse contato com essas pessoas, participar de lives? Como é para você tudo isso? Então, eu aliei aí a minha profissão de jornalista com a minha paixão pela aviação. Então, nessa mistura aí, o que que aconteceu? Eu fiz contato com essas pessoas, né? Pesquisei bastante, li muito, conversei com pessoas do setor. Então, eu fui sabendo quem era quem no meio da aviação. Quando veio a pandemia, ficou em alta essa questão das lives e tudo mais, eu comecei a convidar essas pessoas para participarem de uma live comigo. Por quê? Até mesmo as pessoas que me conhecem como jornalista, às vezes não entendem por que que eu falo tanto de aviação, né? Eu sou jornalista político, naturalmente, eu comecei em Brasília, no jornalismo, então o meu setor de cobertura como repórter é a política, não poderia ser diferente em Brasília. Mas em rede social, por exemplo, eu não falo de política, né? Porque é uma questão muito delicada, envolve um monte de paixões e tudo mais. Então, falar de política em rede social para mim é uma coisa muito delicada. Então, eu falava sobre aviação, escrevia vários textos sobre aviação, desenvolvia artigos, fazia entrevista. Quando eu podia, quando eu tinha mais liberdade, quando tinha mais tempo na minha rotina, eu fazia algumas matérias para a televisão sobre aviação. Exemplo, o sequestro do VASP 375, que está virando filme. O produtor é um conhecido meu, ele falou assim, cara, a gente está providenciando aí para fazer um filme sobre o Uau! sequestro do VASP 375. Então eu fiz matéria sobre isso na televisão, vendi a pauta lá para a emissora, eles aceitaram, então eu consegui fazer uma matéria bem legal sobre a produção desse filme. Então, eu sempre falei muito de aviação no meu trabalho. E quando chegou o período da pandemia, com essa questão das altas nas lives, todo mundo fazendo live, porque todo mundo tinha que ficar preso dentro de casa, né? Eu aproveitei e aliei a fome com a vontade de comer. Comecei a convidar essas pessoas. O VASP 375, por exemplo, eu convidei o comandante Murilo, né, que nos deixou, que faleceu há alguns meses, lamentavelmente, mas eu entrevistei o comandante Murilo, foi inclusive a live mais emocionante que eu fiz, porque ele contava os detalhes lá de quando o avião foi sequestrado, que mataram o copiloto dele, que era o Vangelis, o evangelista, que é pai. Passei a conhecer a filha do evangelista, o copiloto, que foi morto nesse sequestro, num crime bárbaro, a bordo, dentro do avião. Então foi uma live muito bacana, porque o comandante Murilo reviveu todos esses acontecimentos. Conversei também com o Zilli, que foi o Nilson Zilli, que era o copiloto do Varig, que se acidentou na Amazônia. Vocês devem conhecer a história, né? Houve um erro ali na inserção do rumo, da rota, acabaram ficando perdidos sobre a Amazônia e o avião veio a fazer um pouso na mata. Então, conversei com vários comandantes, quantos outros, Fernando Pamplona, que é um grande comandante da Gol, e tantas outras pessoas. Conversei com pilotos brasileiros que trabalham no exterior, nos Estados Unidos. Foi muito legal, foi muito bacana, porque eu conseguia ali transmitir essa paixão que eu tenho pela aviação, extrair os fatos jornalísticos, por eu ser repórter, por eu ser jornalista, e a minha maior preocupação nisso tudo, Jéssica e Jimmy, é exatamente popularizar a aviação, que ainda é vista com muita distância por muitas pessoas, muita gente tem medo de avião, muita gente acha que é uma coisa assim complicadíssima e tudo mais. Então, a minha maior preocupação é pegar essa paixão que eu tenho pelo setor e popularizar, fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais sobre aviões, sobre aviação, para que essas pessoas percam medo, para que essas pessoas, quando entrarem num avião,
tem uma ideia básica, razoável do que tudo aquilo envolve, do que envolve você comprar uma passagem, ir para o aeroporto, fazer o check-in, embarcar a mala, fazer o embarque e tudo mais, e viajar com segurança, e mostrar que a aviação é algo seguro e é o melhor meio de transporte que a gente viu até hoje. Ai, demais. Muito bacana. Muito Obrigada. bacana. Bom, e falando um pouquinho, tem uma curiosidade que eu tenho, que eu já percebi no seu Instagram, você já falou algumas vezes, que você tem um carinho muito grande por uma companhia especial, que é a South Africa. E eu queria saber como que surgiu
Ó, tá conectando. Não O foi. áudio. Tá conectando.